Hora de conversar com Rodrigo Orengo. Ontem o presidente Lula sancionou a suspensão da dívida com o Rio Grande do Sul e o governador Eduardo Leite pediu a volta daquela medida adotada durante a pandemia para ajudar empresas gaúchas. Eu já falei aqui no ar que na Band News FM, empresas, comércios, os pequenos, grandes, não importa, contarão com o nosso apoio na divulgação do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço. Pode ficar certo disso, assim como aconteceu durante a pandemia com a divulgação desses comércios, dessas empresas que precisam se reerguer, que precisam se reconstruir para voltar a gerar emprego, para voltar a movimentar a economia do Rio Grande do Sul. E agora o governador do estado pedindo medidas que foram adotadas durante a pandemia. Que medidas foram essas e pedidas e como é que fica a partir de agora essa suspensão da dívida com o Estado anunciada pelo governo federal? Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Sheila, Carla, um bom dia a todos. Sabe, Sheila, que são medidas excepcionais, né, como na época da pandemia. Então, para a gente lembrar aqui, o governo na época da pandemia suspendeu, né, permitiu a suspensão de contratos. Qual era a contrapartida? O governo pagava esses contratos de trabalhadores, as empresas não precisavam pagar os trabalhadores por um período de 120 dias, o governo arcava com esse pagamento e a empresa ficava e se comprometia a não demitir os trabalhadores por um prazo determinado. Muitas empresas na época da pandemia tiveram que fechar as portas, não tinham como operar em função das regras sanitárias, e aí essa era a contrapartida. No Rio Grande do Sul, em outra medida, empresas não conseguem abrir, e por motivos óbvios. Empresas que foram afetadas pela tragédia, hoje estão ainda embaixo da água e não tem o que fazer. Então, a saída seria garantir a manutenção desses empregos com ajuda governamental, né? Como você vai conseguir pagar salários se você não está conseguindo produzir? Uma outra saída seria aquela medida de mudança da carga horária. Então, mexia lá na época da pandemia com a carga horária de trabalhadores, algumas empresas não conseguiam funcionar 100%, então os trabalhadores tinham uma jornada reduzida e, em contrapartida, o governo também arcava com esses recursos, arcava com aquelas horas trabalhadas que não estavam sendo executadas, né? Então é uma medida que agora o governador está pedindo ao presidente, ao governo federal, e serviria apenas, claro, para o Rio Grande do Sul e por um período determinado. O Ministério da Fazenda, governo federal, estudam já a possibilidade de anunciar mais essa medida, mas é claro que a análise financeira, a análise econômica nesse momento estão sendo feitas. Agora, Sheila, o que já está em vigor é a suspensão da dívida do Estado. Então, o Rio Grande do Sul, que tinha lá no orçamento um carimbo para 3,5 bilhões de reais para pagar a dívida com a União, agora tem esse recurso livre para usar na emergência, para usar na reconstrução do Estado, neste ano. Se fizer o conta lá de 3 anos, chega a 11 bilhões de reais. O que é importante nessa medida? Que o governo também, ele acaba liberando o pagamento de juros, né? Então coloca ainda mais 12 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul vai ter essa margem durante 3 anos para, em vez de pagar a União, pega o recurso e investe lá em reconstrução. E essa é a prioridade agora. O ministro Renan Filho ontem, ministro dos Transportes, estava anunciando a primeira obra emergencial para a instalação de uma ponte provisória, uma ponte de ferro lá de metal, sobre o rio Caí, até porque a ponte que existe lá está com a estrutura abalada, foi interditada, e aí agora é correr atrás de liberação de projetos emergenciais. É claro que vai ter dispensa de licitação, e para conseguir o máximo possível, o mais rápido possível, entregar essas obras à população. Então são novas medidas e agora já com a dívida do Estado com a União suspensa para usar esses recursos lá para emergência. Tá certo. Orengo, obrigada pelas informações. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Bom fim de semana, até mais. Até.